Né? Então, a gente falou esse slide eu usei na aula passada, porque aqui todo o percurso da informação até chegar nesse item aqui, ó. Vocês estão enxergando o meu cursor? Dá para ver, né? Sim. Sim. Né? Tá lá, caso notificado, ó. Esse é a informação que está lá no DataSUS, que está lá no SEAD, que você vai usar. Por exemplo, quantas crianças morreram, crianças com menos de 5 anos, morreram em Campinas por mortes evitáveis. Essa informação está lá no DataSUS. Ela é importantíssima. Então, quantas crianças com menor de 5 anos poderiam estar aqui entre nós, mas morreram por alguma morte que, em pleno século XXI, é injustificável. Então, há vários tipos de eventos como esse, né? Então, o caso notificado é o que está no banco de dados. Agora, tudo isso aqui que a gente foi discutindo na aula passada são coisas que vão ficando para fora, vai perdendo. Primeiro, sem sintomatologia, quer dizer, esse monte de gente que tem algum problema, mas não tem nem sintoma, esse já ficou de fora. E aí vai, a gente foi percorrendo esse fluxo aqui, só para lembrar, então, que o caso que está no banco de dados, ele é a ponta de um iceberg, né, de um conjunto de problemas que está dentro desse fluxo, até lá naquele topo lá. Até lá naquele topo lá. Né? Bom, e aí é preciso saber interpretar esses dados. Mesmo eu sabendo que é uma ponta de um iceberg, quer dizer, existe toda uma realidade que não foi captada pelo sistema, como é que eu consigo compreender a realidade a partir dessa pontinha do iceberg aqui? É o que a gente discutiu na aula passada. Daí a importância, né, do, do, da base territorial, da gente conseguir amarrar essa informação com o endereço, porque isso ajuda a fazer o mapeamento e uma análise geoestatística. Tá? Eu estava até comentando que o epidemiólogo, que é o médico mais próximo do geógrafo, né, ele tem uma base estatística muito boa. Né? Ele sabe trabalhar com essas taxas, coeficientes, fazer correlações. E nós, geógrafos, somos frágeis nisso daí. Né? Eu penso, por exemplo, que a disciplina de estatística ela está no lugar errado no nosso currículo, né? Porque ela está lá no primeiro ano. Eu queria até ouvir uma opinião de vocês. Por exemplo, você que está no quarto ano, não seria melhor ter estatística no terceiro ano? Vocês acham? Eu acho que sim. Seria muito mais produtivo, a Celina que está falando, se a gente tivesse já na metade do curso. Porque me parece, pensa, coitado do menino do primeiro ano, né? Vocês lembram o tijolão que caiu na cabeça de muitos, estudar estatística, primeiro ano, nem sabe direito o que é geografia, né? É ou não é verdade, Williams? Concorda, Williams? Né? Então, por exemplo, essa é uma coisa que às vezes eu acho assim, que a gente podia trazer o estágio um. Alguém da manhã falou isso, achei interessante. Traz o estágio 1 para o primeiro ano e joga a estatística para o terceiro, e talvez ter uma outra estatística no quarto ano também. Então, é preciso melhorar essa nossa ferramenta de análise estatística, que ela é fundamental para o geógrafo. Tá? Ela é fundamental. Como no que eu estou dizendo assim, como é que eu faço essa leitura dessa pontinha desse iceberg aqui? Então, a gente teria. A economia também deveria ser mais para frente, talvez meio pesadona, né? Não sei o que poderia ficar no lugar dela, porque você precisa trocar alguma disciplina por outra, né? Mas, enfim, é uma questão de currículo, né? Para a gente pensar.
Sem dúvida, viu, professor? Eu sou dessa opinião também, porque, além disso, a carga programática da estatística, pelo menos que foi passada no primeiro ano, eu não fiz, mas acompanho o pessoal, ela é bem básica e ela acaba, eu imagino que ela ficando no primeiro ano, ela acaba esquecida lá nos últimos anos, né? Aí você vai ter um SIG ou uma cartografia lá na frente e não vai saber usar as ferramentas da estatística lá na frente. Então, seria interessante tanto jogar para frente essa estatística básica e talvez até uma optativa de uma estatística um pouco mais avançada, né? Ou até sugerir para outros cursos, junto com a engenharia ou com a estatística mesmo. É. Se eu não me engano, tem banco de dados, né? Que seria o Flores também que dá a disciplina. Mas só que eu não sei se isso relaciona muito à estatística, mais para a parte da geografia, mas disseram que sim. Eu não entendo muito bem. Outra questão também, até comentaram aqui no chat, é em relação à cartografia. Eu, pelo menos, considero um pouco fraco a cartografia imprudente. Não consigo ainda, tipo, eu vejo que tem um pouco na dificuldade prática de muitos alunos que não se interam, por exemplo, a grupo de pesquisa, ou não procura por fora procurar aprender a trabalhar com mapeamento e tal. Sim. É verdade. Você pega essa na UEM, a Universidade Estadual de Maringá, né, onde está o Oséias, que é até um aluno meu, que hoje é professor de cartografia lá. Lá eles têm 5 professores de cartografia para o curso de geografia, tá? Então, tem geografia até saindo pelo ladrão, de tanta cartografia que tem. Bom, na USP são 510 horas de cartografia. Eu pergunto, o Ramon foi na reunião de ontem do geoprocessamento? Foi. E quem mais? Que tinha bastante gente do noturno que queria participar. O Kaique, você foi? Não. Não foi. Não, você ficou de mandar de inserir no grupo, que ia colocar o restante do Não, mas pessoal. eu pedi para avisarem vocês que teve uma reunião ontem às 18 horas. Ah, ninguém avisou, não. Então, quem que participou, Ramon, que é do 4º ano? Que eu me lembre, foi eu lembro bastante do pessoal da manhã, que foi Eduardo, a Bruna, o Butler já estava, né, na cartografia. Se eu não me engano, o Leonardo também estava. Então, porque o Butler avisou a turma da manhã. Estou vendo que a turma da noite não foi. Ó. O Williams nem ficou sabendo, o Kaique também não. Quem mais que do noturno que queria fazer? Acho que a Raab, né? Quem mais? O Marlon também queria? Eu também não fiquei sabendo não, professor. Pelo visto, a comunicação com a turma do noturno. Vou dar um puxão de orelha lá. Mas não tem problema. O que se combinou é assim, quem assistiu viu, o pessoal está trabalhando um mapa COVID atualizado de Presidente Prudente, tá? Aí é um pessoal que já sabe fazer, nós estamos soltando esse mapa até segunda-feira. Aí combinou-se que esse pessoal que aprendeu a fazer esses... E o Kaique é do laboratório. Não entendi isso, Kaique. Eu pedi para Butler e Kaique mobilizarem a turma, né? Mas o pessoal assistiu, eles estão trabalhando o mapa que precisa sair para a nota técnica 3. Obrigado. Tem a nota técnica 3 que vai sair segunda-feira, né? E aí, a gente combinou formar assim, trios, duplas, trios, aí cada um que sabe, por exemplo, o Matheus Butler, que aprendeu, aí ele vai pegar 2 colegas que não sabem. E durante a semana que vem, fazer tipo uma oficina, assim, um passo a passo, para vocês começarem a aprender. Então, a ideia é que vocês sejam bem-vindos ao grupo de geoprocessamento em saúde, e a gente está usando o ArcGIS, não é o QuantumGIS, né? E quantos quiserem aprender, está aberto o convite. Então, eu me comprometo a verificar qual foi o erro de comunicação e combinar como vai ser nessa semana aí, para vocês se engajarem, né, nesse exercício, né? De trabalhar o mapeamento. Quem, portanto, quiser aprender ferramentas básicas do geoprocessamento com base no ArcGIS, né, está convidado.
A Unesp fez um grande acordo. Puxa a orelha do Butler. Exatamente o que eu vou falar, Henrico. O ArcGIS não é gratuito, né? O QuantumGIS ele é gratuito, o ArcGIS não. O ArcGIS é o pacote mais completo de análise espacial, geoprocessamento que tem. E a Unesp fez um acordo com a Esri, que é a empresa que representa a ArcGIS no Brasil, né? E esse acordo implica no seguinte: existem, acho que são 5.000 licenças gratuitas para alunos da graduação e da pós-graduação, né? Então, quem for aprender a mexer com ArcGIS, tem pelo menos uma noção, né? E que você que está no quarto ano e você pretende ficar no quinto ano e fazer o bacharelado, gente, você vai ter o ano inteiro o acesso a todas as ferramentas do ArcGIS, né? Isso para o currículo do geógrafo é importantíssimo, porque uma empresa que vai contratar, um órgão público, vai perguntar, bom, você domina geoprocessamento? Você sabe trabalhar com ArcGIS? Ah, eu sei. Pronto, está contratado na hora. Porque é uma habilidade importante que o geógrafo tem que ter. Tá certo? Então, chama-se ArcGIS Learning, que é coisa assim, ou School. Então, então, Marlon, você tem o craqueado, mas eu tenho craqueado também. Só que agora, com esse pacote, todas as ferramentas e tudo que você possa imaginar do ArcGIS, tudo que você possa imaginar, de ferramentas que ele tem de geoestatística, de modelagem, tem pacotes de vários níveis. Está absolutamente tudo ao nosso alcance. E a gente não sabe usar nem 5%, né, do que tem. Tá? Então fica esse convite para quem tiver interesse. Bom, tudo isso, então, é em cima da informação, né, a informação em saúde, o papel do geógrafo, a questão do mapeamento, que é uma ferramenta importante para melhorar a qualidade da informação, né? E isso desembocou, esse slide aqui, ele também está na aula 3, e é fruto de uma conversa que eu tive com o Kaique, quando terminou a aula passada. E ele perguntou assim, a relação entre a vigilância da saúde e a promoção da saúde, que é o tema que a gente vai tratar mais especificamente hoje, né? E o que eu respondi ao Kaique, que a vigilância em saúde, ela é um serviço dentro do SUS, né? Como eu disse, o Departamento de Vigilância e Saúde do município, que tem a heróica enfermeira Elaine, né? Que eu admiro muito, é alguém que 7 horas da manhã, você liga o telejornal, já está ela lá, explicando vacina, campanha de vacinação, sarampo, tem que usar máscara, tem que não sei o quê, tá ela lá. 10 horas da noite, eu ligo para a Elaine, tá ela lá, em casa, fazendo as planilhas para mandar para a gente do Covid. É uma coisa impressionante, gente. Porque falta funcionário, não tem técnico. Então, ela é uma militante do SUS, quem eu admiro e eu, né, tenho o maior respeito por ela. Mas, quando você vai ver assim, a concepção do serviço, a gente tem que diferenciar. Esse quadro aqui, ele é bastante ilustrativo, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Dá, né? Eu ampliei aqui. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Essa caneca, vocês pensam que eu estou tomando chá, mas tem uma cachaça aqui no meio, é melhor, né? Tem que usar a caneca e tal. Não, estou brincando, né? Chá. Ajuda. Conhaque, né? Pensa. Pessoal, olha, então, olha lá o modelo. O serviço da vigilância em Presidente Prudente, ele ainda é muito hospitalocêntrico, né? E, no máximo, ele é um modelo chamado sanitarista, né? Então,
Eu vou chegar lá. Então, quando eu estou falando da vigilância em saúde, eu posso ter um modelo médico assistencial, né? Quer dizer, minha fonte de informação é o hospital. Então, quantas pessoas internadas, cirurgias que foram feitas e tal, né? Mas o objeto da vigilância é a doença, certo? É a doença. É o que a gente falou até agora. E eu disse para vocês que eu estou exausto, né? A gente fica falando de morte, de doenças, e o nosso laboratório estuda outras coisas. A gente trabalha a promoção da saúde. Ou seja, a saúde na concepção dos movimentos sociais, dos sujeitos. Eu não preciso ficar falando só de doença, né? Bom, aí você tem esse modelo que é o chamado sanitarista, né? Que a fonte da organização é em cima das campanhas sanitárias. Então, você tem o programa da dengue, programa da leishmaniose, campanha de vacinação do sarampo, tá certo? Então, ainda que seja a atenção básica, o foco, né? Você ainda está dentro de uma matriz médica. Eu estou falando da prevenção às doenças, mas eu ainda estou em fator de risco, modos de transmissão, eu ainda tenho um modelo biomédico, né? Como um paradigma, entende? Bom, e quando eu organizo numa perspectiva intersetorial, né? E aí que entra a nossa discussão de hoje, né? Se eu estou falando do papel da escola, o papel do professor, né? Eu diria assim que a promoção da saúde, às vezes, ela acontece muito mais dentro da escola do que dentro do posto de saúde, né? Então, o professor, ele tem um papel ativo, a escola é um espaço de promoção da saúde, né? É um pouco isso que a gente vai trabalhar nas aulas. Então, eu estou olhando para o dano, mas eu olho também para as necessidades e para os determinantes dos modos de vida, as condições de vida, do trabalho, né? Então, o que a gente discutiu numa aula aí? E, óbvio, onde que é a maior letalidade da Covid, né? Onde que está morrendo mais gente? Nas áreas mais pobres, nas áreas de maior vulnerabilidade. Onde que concentrou o número de casos na cidade de São Paulo? É o pessoal que pegou ônibus, o pessoal que tinha que ir trabalhar, pegando os ônibus superlotados. Então, veja aqui, o meu objeto não é a doença, como o modelo médico, mas é a produção social, né, desse problema, mas também as necessidades da população. Portanto, eu estou trabalhando com problemas e grupos populacionais, ações, intervenções específicas e uma perspectiva de integração intersetorial, né, que vai levando à promoção da saúde. Tudo bem? Então, esse quadro aqui? Alguma dúvida, Kaique? Melhorou? Hein? Sim, tranquilo. Bem, Você está aí, Kaique? Kaique, você está aí, Kaique? Cadê você? Eu falei ainda. É? Beleza? Aqui, então, esse quadro aqui acho que é legal, né? Tô ouvindo você. É que às vezes o chat trava para mim aqui também, eu não sei, viu? Beleza, pessoal? Então, eu posso organizar o serviço a partir de uma certa concepção, né? A concepção da promoção da saúde, eu vou para além do paradigma biomédico, hospitalocêntrico, né? Então, eu estou pensando a saúde que é produzida pela própria sociedade, pela comunidade, pelos movimentos sociais, pela forma que
se organiza o trabalho, né? O que é isso aqui que você pendurou? Isso aqui. É o link do grupo de geoprocessamento. O pessoal vai entrar. Tá, então, pessoal, aqui, isso aqui é o WhatsApp, é isso? O que é isso? Isso, é o grupo do WhatsApp. Ao clicar nisso aqui, o cara entra no grupo? É. Então, mais fácil. Então fica aí, pessoal, o convite, tá? Eu peço desculpas à turma do noturno, algum problema. Até o Kaique, que é do grupo, nem foi avisado, né? Então, entrem, vamos trabalhar com geoprocessamento. Pode ser uma coisa legal para se fazer também durante isolamento social. Às vezes é uma espécie de máquina de costura, de bordado. Né? Quem gosta de mexer com bordado, né? Então, você está ali costurando, né, no tecido. Trabalhar a edição de um mapa, né, dentro de uma ferramenta dessa, às vezes é uma espécie de bordado, assim. E descansa a cabeça também. Manda no grupo do GeoSaúde porque eu quero aprender, mesmo que não trabalhe com isso por enquanto. Né? Então, é isso aí, Celina. A gente nunca sabe, você vai precisar ali para frente. É uma habilidade que você tem no seu currículo, né? Que numa entrevista, uma coisa pode precisar, né? Bom, pessoal, então, essa discussão que eu estou fazendo da promoção da saúde, ela vem, né, o marco disso, você tem a Carta de Ottawa, vou colocar aqui, Carta de Ottawa, né? No Canadá, essa carta foi escrita em 1986, né? Que é a carta que formula uma nova concepção de saúde, né, que é o da promoção da saúde. E essa carta influenciou a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª Conferência de 1987. Então, a 8ª Conferência, com a presença de 4.000 delegados, né, da sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos, mas também a classe médica, dono do hospital, né, essa conferência foi o prenúncio do capítulo da saúde da Constituição de 88. Ela foi muito importante, porque foi um momento assim, de uma reflexão, um acúmulo coletivo, em cima de um conceito ampliado de saúde. Então, olha só, no documento de conclusão da 8ª Conferência, você tem essa... Lembra que na aula passada a gente trabalhou com o que é saúde, e a turma ficou dividida em 2 concepções. Uma concepção mais próxima da Organização Mundial da Saúde, que é o conceito de 1948, que a saúde é o estado de bem-estar biopsicossocial. Né? Então, essa é uma definição que está muito na cabeça da gente. Quando fala o que é saúde, é o bem-estar. Saúde é o estado do bem-estar. Né? E uma parte da turma ficou com aquela ideia de ser uma visão mais holística, né? Que a saúde é um estado de equilíbrio, né? Entre componentes biológicos, mas também psicológicos. Agora, olha só essa definição. Saúde é a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde, resultado de formas de organização social de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades nos níveis de saúde. Então, olha como a saúde, né, não tem saúde sem reforma agrária, né? Não tem saúde sem os camponeses não terem terra para trabalhar. Está escrito aí. Né? A saúde passa pela a forma como o trabalho está organizado, a nossa relação com o meio ambiente, mas com a renda,
a pobreza, a distribuição da riqueza, com a alimentação, se ela é saudável ou não é saudável. Tá? Então, você tem uma ampliação do conceito muito grande, né? Que isso tem uma relação com as lutas cotidianas, né? Então, se forem me perguntar, bom, o que é saúde numa frase, eu falaria que a saúde é a luta cotidiana, né? Portanto, a saúde, ela não é, do ponto de vista da promoção da saúde, a saúde não é um conceito abstrato. Você fala, a saúde é um estado de bem-estar, é um conceito abstrato, é um estado de bem-estar, parece algo assim, ideal, que nunca será alcançado, né? Sim, uma divisão, é filosófico, Kaique, mas é uma filosofia idealista. Tá? Aí é uma visão hegeliana. Quando eu coloco a saúde numa perspectiva histórica, eu tenho uma filosofia também, só que é uma filosofia marxista, né? Então, quando eu falo que a saúde se define no contexto histórico e é determinada determinada sociedade num dado momento, né? Quer dizer, o que é saúde hoje pode não ser o que é daqui a 10, 20 anos. Mas a saúde ela tem que ser conquistada pela luta das pessoas. Tá? Então, ter saúde é lutar. Agora, quando a pessoa cai em depressão, a pessoa não consegue sair de casa, não tem reação para nada, não vai à luta, né? A gente está falando de uma pessoa que está doente. Né? O que vocês acham dessa definição? O que vocês pensam disso? Tem alguma importância para a educação, para a nossa atuação como professores, eu pensar a saúde dessa forma? O que vocês acham? Fala, Rabi, você acha que sim? Explique-se. Então, quando você pensa saúde assim, de uma forma tão ampla, você consegue abordar essa questão nas coisas que são estudadas dentro da sala de aula, né? Quando você vai estudar, quando você vai ensinar a questão agrária, a luta por terra, e aí você pensa desse jeito, né, a saúde desse jeito, você consegue colocar a saúde na questão agrária, sabe? Você consegue trabalhar a questão agrária e a saúde. Entendeu? Tá confuso. Sim, deu para entender. Agora, você falou assim, de você fazer o aluno estudar a reforma agrária, mas pensando na vida do aluno, pensando na sua vida como professora, vocês agora, nesse momento, nós estamos aí tentando nos falar por essa porcaria de meio remoto, né? E aí, como é que está a nossa promoção da saúde? Entende? Como é que vocês veem isso? Porque, assim, o sistema todo, é óbvio, que produz a doença, óbvio, não vamos falar disso, que, gente, é tão óbvio que esse sistema que nós estamos aí remoto, ele é excludente, que ele está prejudicando as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que não conseguem acompanhar as aulas. A gente sabe de tudo isso. Óbvio. Agora, isso é uma condição da estrutura. Mesmo diante dessa situação, como é que a gente pode promover a saúde? O que vocês acham? Ah.
Eu vi hoje de manhã, quando eu acordei umas 6 horas, que a USP fez um estudo mostrando que os casos com maior número de mortes e de contaminação eram em bairros periféricos, né? Em favelas e em bairros periféricos. Aí eu penso, tipo, uma professora, um professor, numa escola pública, onde esses alunos estão vivendo isso, é geografia, sabe? É saúde, é geografia. Você apresentar esse estudo e mostrar que faz parte da realidade deles, colocar eles no lugar onde eles vivem, mostrar que tá tudo ligado. Isso faz parte da geografia e inserir o aluno na geografia da saúde também. Legal. Mas uma coisa, o que a Raíssa está falando, a Rabi está falando, a promoção da saúde, ela é uma visão coletiva, tá? Uma visão coletiva, estou pondo aqui. Porque, assim, há várias concepções de promoção da saúde. Tem uma visão neoliberal de promoção da saúde, sabia? Porque, vamos promover a saúde. Então, fica aquela coisa de individual. Então, então eu vou sair para caminhar, vamos fazer ginástica laboral, promover a saúde e tal. Essa é uma concepção neoliberal de promoção da saúde. Na perspectiva que nós estamos colocando, inclusive da 8ª conferência, é uma visão política de transformação da realidade. Então, a promoção da saúde é uma visão coletiva. Falou a Rabi, a vida daquele aluno, mas a vida sua como professora também faz parte dessa estrutura mais geral que nos oprime, que produz doença, que produz desigualdade. A pergunta é como que no meio dessa selva, né, o capitalismo selvagem do qual faz parte o Brasil, né, porque é um país capitalista que ainda a acumulação da riqueza ela se dá em cima do suor e do sangue dos trabalhadores, né? E isso nos últimos anos se agravou com a precarização, com a perda da carteira de trabalho, dos direitos dos trabalhadores, só se agravou. Então, você tem esse modelo que vem desde final da gestão da Dilma, diga de passagem, para Michel Temer e o Bolsonaro, para os 5% mais ricos está ótimo, porque eles estão ficando mais ricos ainda, às custas da saúde, problema da educação e vidas perdidas, porque a letalidade ela é maior nos bairros mais pobres, né? Bom, então eu sei de tudo. Esse é o sistema que nós estamos. O que nós vamos discutir aqui, nas próximas aulas, eu quero pensar a educação como prática da liberdade. Portanto, a possibilidade de eu transformar o que está aí, né? Então, o que me resta para conversar com vocês é esse meio remoto, porque eu não posso me encontrar com vocês. Então, a gente só vai se encontrar em 2021. Então, dentro dessa prisão que nós estamos, tá? O que é possível fazer para a gente se juntar, para a gente ter uma visão estratégica, né? E transformadora da realidade. Então, ao falar disso, eu estou falando da promoção da saúde, nessa perspectiva revolucionária, né? Porque ela rompe com o paradigma biomédico, hospitalocêntrico, que interessa à indústria farmacêutica, às cadeias médico-hospitalares, que são cadeias industriais, né? Que estão associados com o capital financeiro, com os bancos, né? São os caras mais ricos do mundo, e que estão ficando mais ricos ainda, né? Tá certo? Então, é isso que significa esse conceito, né? Que a saúde não é um conceito abstrato. Ela se define no contexto histórico,
ele é uma conquista das lutas sociais, né? Das lutas sociais. Tem alguém aqui que falou alguma coisa. Eu tenho uma raiva das blogueirinhas que ficam romantizando a vida saudável no meio da pandemia. Dentro de casa, em apartamento de 300 metros quadrados, ou em academia dentro do condomínio. É a vida neoliberal da saúde. É mesmo. Então, aí vem falar de usar máscara, aí fica aplaudindo. Vamos aplaudir os médicos. Aí os profissionais da saúde. E todo mundo usando a máscara. Aí pede o sanduíche a uberização lá, né? Ela não sai de casa, tal, mas tem um monte de trabalhadores que estão se expondo, né, no trânsito, antes de ter Covid, porque tem de motoqueiro que morre no trânsito, nas grandes cidades, né, para manter esse sistema, né? Entende? Então, existe sim a visão neoliberal da saúde e da promoção da saúde também. Então, é uma visão conservadora de promoção da saúde. Ela está centrada é o estilo de vida e é uma opção individual. Então, depende de cada um fazer a sua parte, tal, né? Mas nós estamos pensando nessa perspectiva mais estrutural, né? Tá certo? Bom, por isso que, do ponto de vista estrutural, a gente tem que olhar para como que a cidade é produzida, né? Como a cidade é produzida. No caso da reforma agrária, obviamente, nós estamos falando também como é que o campo é produzido, organizado, né? Então, a questão da posse da propriedade da terra é uma questão que tem a ver com a saúde. Mas no caso do tema de hoje, a gente olhar para essa cidade. Né? Então, a pergunta que eu fiz aqui, como aplicar esse conceito na cidade atual? Aqui é uma foto que eu acho interessante, não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver assim, do que é feito essa cidade aqui. O que vocês estão vendo aí na foto? Hã? Do que é feito essa cidade? Hein, pessoal? Alguém aí? Concreto. A Giovana está falando concreto. Essa foto parece feita com objetos. É uma fotocomposição, né? E de objetos. Que objetos são esses? É o William que está falando? É o Bruno, professor. Bruno, o que você está vendo de objetos que tem? Olha, eu estou vendo um urso num canto, estou vendo que parece uma TV antiga, inclusive eu tinha uma parecida, uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica está aqui, não sei. Em cima da TV, parece uma máquina antiga, uma máquina, eu não sei. Fotona, né? O que mais que tem? Tô tentando, parece que tem um prédio com laço de presente. Sim. Uma árvore de Natal, os carrinhos aqui. Vocês podem baixar também essa figura, eu acho bem legal, eu gosto dela. É uma geladeira, uma batedeira, porque isso aqui é em Nova York, né? Ah, eu vi a batedeira. Uma batedeira, aí você tem uma... Taco de golfe aí. Aqui é uma furadeira, você consegue ver a furadeira aqui? Eu consegui ver. Ó, aqui tem uma máquina de costura, tá vendo? Então, pessoal, vocês têm uma cidade feita de mercadorias, né? Então, você veja a cidade capitalista, uma cidade produzida, né, como para o mercado, e que a gente vive dentro desse espaço aí. Então, a gente fica impressionado aqui, é que muita gente está fora, mas de Presidente Prudente começou segunda-feira a fase laranja, e começou a abrir o comércio, né? Gente, você viu essa loucura, a fila para entrar dentro do shopping center. Prudent Shopping, né? Fila.
Assim, parecia que o cara vai morrer se ele não puder comprar um sapato, né? Faz 60 dias. O cara deve ter lá 30 pares de sapato no guarda-roupa dele. Faz 60 dias que ele não compra um par de sapato. Então ele tem que ir na loja, ele tem que comprar sei lá o quê. É uma loucura o consumismo, né? E essa máquina, né, do consumir e dessa sociedade que a gente vive, né? Talvez. Esse aí que falou, isso mesmo. Que tem a ver com esses blogueirinhos, né? Que quem falou, o João, aí foi postar no History dizendo que estava com saudade, foi lá na Praça da Alimentação, porque assim, o próprio lugar, ele é consumido como uma mercadoria, né? Então eu tenho que ir lá tirar uma foto, eu na Praça da Alimentação, então isso faz parte desse, é um mercado do fetiche, né? Da mercadoria. Então, essa sociedade do consumismo é que produziu a pandemia. Né? Então, tudo isso que nós estamos vivendo é fruto dessa relação da sociedade com a natureza, de todo esse processo da globalização, do capital globalizado, que a pressão é grande porque a máquina tem que continuar a girar. Né? E aí gerou todos esses problemas, aí você flexibiliza, aí cresce o número de casos de novo. E assim nós vamos ficar agosto, setembro, outubro, nesse país, né, desse capitalismo selvagem do qual a gente faz parte. Né? Então, esses interesses são muito fortes. Bom, mas a minha pergunta isso eu já sei, eu quero saber, como é que eu promovo a saúde? Né? Como que eu promovo a saúde numa situação tão adversa? Né? Obviamente, os revolucionários diriam, né, que a única forma é você destruir essa sociedade, construir uma outra. É uma revolução. Né? Você tem que fazer uma revolução. Então, você destruir essa sociedade, construir uma outra que possa promover a saúde. Né? Mas aí a gente poderia entrar numa discussão do que a gente entende por a revolução. Né? Aí o próprio você tem a microfísica do poder do Michel Foucault, né? Ele vai dizer quanto que essa revolução ela ocorre nos microterritórios, os micropoderes. Tá? Outros dirão, bom, eu preciso destruir esse Estado que está aí, porque é o Estado burguês. Quer dizer, você entra num debate sobre como transformar a sociedade. Né? Mas a promoção da saúde é essa proposta contra-hegemônica, né, que vai tentar romper com esse processo que está posto aí. Tá? Bom, aqui eu pus uma outra... Você é um artista, né? Francês, Godin, que chama. Isso é um quadro do final do século XIX e dentro de uma locomotiva, de um trem, né? Mas eu acho que é um quadro bem expressivo, assim, de uma atmosfera, né? Dessa cidade capitalista que nós estamos falando. Então, o que vocês observam nessa pintura a esse respeito? As coisas estão bem, não estão bem, né? Que sensação essa pintura passa para vocês, dessa atmosfera dessa cidade? Uma sensação mórbida, fala João Lucas, sem vida. Quem mais? Rabi fala sem vida, uma sensação mórbida.
né? Principal, quem está no centro dessa pintura é essa senhora aqui, né? O semblante dela, uma pessoa que está cansada, né? Olha os olhos dela, triste, cansada, né? Percebe? Então, vocês sabem muito bem, alienação pode ser alienação, descolamento da consciência da situação real, né? Talvez aí esses homens aqui atrás conversando, né? Enquanto me parece que essa senhora está distante, né? Ela está completamente absorvida pelos sentimentos dela, por pensamentos, tão longe daquele lugar, né? Então, nesse sentido, é uma alienação, né, Kaique? Porque você está fora daquele lugar, pensando em outras coisas, né? Muito bem, então, pessoal, cansaço, indiferença, o Jorge falou. Quem pega o busão, né, depois do dia de trabalho, vai para casa, fica dentro de um ônibus 2, 3 horas, né? Sabe bem isso que nós estamos falando. Um transporte coletivo depois de um dia de trabalho, né? Então, como que a gente promove a saúde nessa situação, né? Então, eu estou com esses slides provocando a gente a pensar que a mudança, né? Manifesto dos Cansados. A mudança, às vezes, ela já está ocorrendo, mas a gente não está enxergando, né? A mudança, muitas vezes, não é visível, mas ela já está ocorrendo, né? Então, o novo nasce dentro do velho. O novo nasce dentro do velho, né? É assim que a história vai se movimentando, né? Então, eu acho que na geografia a gente fica sempre falando, faz a crítica, né? Tá, não deu certo, porque a exploração, a pobreza, a concentração da riqueza, a morte, a doença, né? Porque o IAD vai dominar toda a universidade e vai acabar com o presencial, né? E é o fim de tudo, tal. Ok. Eu quero saber como transformar o velho por dentro dele, né? Então, ou que ferramentas que eu tenho para identificar aonde que nesse momento a mudança já começou. É assim que a história se movimenta. Essa contradição entre as forças conservadoras e as forças da mudança. Então, onde estão essas forças da mudança? Quais são elas? Que forças sociais são capazes de gerar algo novo a partir dessa estrutura podre e velha? Isso é a promoção da saúde. A promoção da saúde que ela é produzida pelo movimento da própria sociedade, né? Porque as pessoas estão vivas. E, independente de todos esses problemas, a gente está vendo essa senhora aqui com esse semblante triste. Por dentro dela, pode estar processando uma grande revolução que não está visível agora a olho nu, né? Então, eu pus aqui, ó, eu acho legal essa chargezinha, né? No mundo aparente dessa cidade do capitalismo globalizado, olha lá quem que é o bem-sucedido. E esse aqui é o fracassado, né? O que vocês acham dessa charge aí do Singer? Eu acho que ela expressa bem o que eu estou querendo dizer, não? Quem que é o bem-sucedido e o fracassado, né? Como é que você vem? Quem pode me... Professor, Fala. eu queria
eu queria comentar algo sobre essa imagem, porque eu estava pensando hoje à tarde, é que, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê bastante isso, né, de pessoas com automóveis, muitos querendo comprar um novo, e sempre essa questão do consumismo, né? Não que em outro lugar, em outros locais não esteja, mas só que, por exemplo, vamos colocar um exemplo a Europa, ou que tem bastante transporte público eficiente. Será que lá a necessidade é a mesma daqui? Será que lá as pessoas passam tanta raiva como aqui? Porque pelo que eu vejo, parece que não. Não é tão assim. Em relação a trânsito, eu acho que não tem tanto que nem no Brasil, por exemplo. A observação do Ramon é muito boa, porque, de fato, como você falou, depende do lugar, né? Sim. Mas muita necessidade. muitas cidades europeias caminham no sentido inverso da nossa. Há uma taxa decrescente do número de automóveis por habitante, né? Enquanto o nosso modelo de desenvolvimento, entre aspas, que é americanófilo, né? A gente se espelha mais em Nova York e em Tóquio, né? Acho que o Japão não tem tá entre as 3 cidades mais congestionadas do mundo, que é Tóquio, Nova York e São Paulo, né? E quando você pega o número de automóveis por habitante, São Paulo é 1,6 por habitante. Pensa bem, é quase um carro por habitante, né? Então, é um modelo doentio, não há dúvida. Ainda que, ideologicamente, você passa essa ideia, não, o cara é um bem-sucedido, ele tem um carro do último tipo, o celular dele, modelo sei lá o quê, papai, tá aí o cara, ó, infeliz, né? Totalmente estressado, tal. E aí, isso próprio Milton Santos, né? Ele vai falar lá dos espaços luminosos e os espaços opacos, né? Isso está lá por uma alta globalização, ele fala de espaços luminosos e espaços opacos, né? Então, ele diz que quem quer saber onde está o novo, a mudança, visite os bairros das periferias, né? Dos espaços lentos, dos espaços onde as pessoas têm que fazer os seus percursos a pé ou de ônibus, porque são pessoas que levam mais tempo na rua, mas ao andar a pé, elas conhecem melhor o lugar. Né? E enquanto que o espaço luminoso é o passo do tempo rápido, né? Dessa velocidade das redes sociais, da internet, das conexões globalizadas, né? Que é o sistema hegemônico, né? Então, por algum lugar aí, por experiências das mais diversas que já estão ocorrendo, a gente podia pegar exemplos. E esse é o exercício que eu vou querer passar para essa semana, Kaique. Eu vou passar um exercício para a gente pensar, você olhando para a sua vida social, o que está ao seu redor, o que está presente dentro da escola, onde que está a possibilidade desse novo, dessa transformação.